Olá, eu sou o Renato Lima de Aguiar, atualmente diretor do Centro Estadual de Educação Profissional Hércules Maimônia. Vamos lá, por que a filosofia ainda existe nos dias de hoje? Bem, eu penso que o ainda, né, que tem aí na pergunta, nos traz uma provocação importante, né, porque sugere, ou melhor, pode sugerir que a filosofia ela não deveria existir ou ela poderia não existir, né? Mas eu penso que a filosofia existe nos dias de hoje, existiu e ainda existirá, porque a filosofia nos ajuda a pensar a construção das ideias, pensar a construção do conhecimento, pensar a construção das afirmativas ou das não afirmativas. Então eu penso que ainda hoje a filosofia existe porque ela tem esse papel importante e continuará tendo esse papel enquanto existir o ser humano pensante. A segunda questão, né, é quem tem medo da filosofia e por quê? Bem, eu penso que é exatamente, possivelmente aqueles que têm medo da filosofia, têm medo da filosofia exatamente porque ela nos ajuda a pensar sobre o conhecimento, a pensar sobre as ideias. Então, toda vez que você transforma alguém numa pessoa crítica, não é uma pessoa reclamona, né? É uma pessoa crítica nesse sentido, de entender a construção do pensamento, né, das ideias, dos conceitos, isso pode causar algum temor, principalmente porque a pessoa deixa de ser facilmente controlada. Então, a filosofia, dentro dessa estrutura, desse potencial de construir ideia e pensamento, ela nos traz aí o que a gente pode chamar de liberdade, ou de possibilidade de liberdade, ou pelo menos a liberdade do entendimento das escolhas, né? E isso pode vir a assustar, principalmente aqueles que pensam em agir de maneira controladora, autoritária, né? Então, talvez essas pessoas sejam as que têm medo, né, da filosofia. E a terceira questão que nos aparece aqui é o ser humano do futuro. O que a filosofia tem a ver com isso? Bem, enquanto nós tivermos a perspectiva do ser humano livre e pensante, certamente a filosofia estará entre nós, né? Então, certamente lá no passado, se tivesse feito essa pergunta, né, o ser humano do futuro, o que a filosofia tem a ver com isso? Certamente a resposta seria, bem, lá no futuro existirá uma estrutura de sociedade, uma estrutura de pesquisa, uma estrutura de produção de conhecimento, uma organização social em que nós vamos precisar pensar os conceitos, as ideias, o conhecimento, e a filosofia vai servir a essa população, né? Então, assim como ela serviu a várias populações no passado, serve às populações do presente, ela também servirá com esse propósito às populações do futuro.